noite, iniciando aqui a apresentação, né, do trabalho de Big Data. Então, vão ser duas apresentações que a gente vai fazer, uma do Airflow e outra do Spark. O grupo nosso é formado por Tamara, Jarbas e Fábio Nascimento. A gente vai iniciar aqui explicando sobre o que a gente fez no Airflow. A gente escolheu duas bases de dados, uma é uma base de dados fixa, né, que vai estar especificamente no servidor, com CSV, igual o Fábio vai explicar daqui a pouco, e outra base com alimentação recorrente, direto de uma API de um site, que é o site OpenWeather. E, posteriormente, a gente vai falar do Spark. A gente, então, fez duas DAGs, né? Então, a primeira DAG, que ela é a respeito de salários ali, patrimônio de homens e mulheres. A gente fez uma análise dela, então, como eu disse, é um CSV fixo. E a gente fez essa rotina, né, esse job aí de pegar esse arquivo, processar, né, fazer o pré-processamento, jogar no CSV e depois mandar para, enfim, para análise, para posteriormente serem feitos gráficos ali, etc. Já a DAG 2 é justamente esse ligado na API. A primeira a gente até fez um exemplo de gráficos que o Fábio vai apresentar, e a segunda a gente só fez o exemplo aí justamente para mostrar como que faz essa ligação com a API, esse job recorrente. Então, a proposta desse trabalho, né, é usar o Airflow, né, para criar um fluxo de coleta, né, fazer todo o pré-processamento de limpeza dos dados e depois fazer as análises, né? O Airflow, ele foi rodado no Windows 11, teve que instalar o Docker, né, no desktop e depois criar um container, né, usando os arquivos Docker Compose do próprio site do Airflow. Então, nós seguimos as mesmas instruções que nos foi passado nas aulas, né, nas disciplinas, e o Fábio agora vai apresentar o código das duas DAGs que foram criadas. Boa noite. Então, aqui eu vou seguir apresentando aqui as duas DAGs que nós criamos aqui dentro do Airflow para tentar aí, resolver esse problema. Como o nosso colega Jarbas falou aí, a primeira DAG é esse processo CSV, que ele coleta os dados que estão simulando, coletando os dados dentro de um servidor. Esse servidor gerado os dados lá todos os dias. Então, foi agendado essa coleta todos os dias à meia-noite. Ele vai lá, coleta os dados e faz uma limpeza aqui dentro do Airflow. Então, vamos lá. Esses dados estão sendo coletados aqui já desde o dia 18. Então, ele vai estar vindo aqui coletando todos os dias, ele vai lá à meia-noite, coleta esses dados. Aqui no código, vou mostrar para vocês aqui como está sendo feita essa coleta. Tivemos que baixar aqui, importar algumas bibliotecas. Aqui é o caminho na onde está o arquivo dados dentro do servidor, no caso. Ele tem uma função que vai lá. Ô, Fábio, só fazer um pequeno comentário aqui. Esse arquivo que você está mostrando aí agora é o arquivo que está fixo no servidor, né? Que está fixo local, Correto, não recorrente, porque você tinha feito a introdução do recorrente. Em outra opção. correto. É o que não está ligado à API, no caso. Exato. Esse aqui é o arquivo local, como eu mostrei aqui dentro do servidor. Então, aqui ele vai lá, importa o CSV desses dados aqui. No caso, ele está pegando esse arquivo aqui, dados. Ele está pegando o dado cru lá do servidor e está fazendo um pré-processamento aqui no Airflow, com esse código aqui. Então, aqui ele retira algumas variáveis, ele faz uma limpeza ali de colunas que não vão ser usadas para esse processamento. Ele está pegando aqui algumas inconsistências, como
dados digitados errados, por exemplo, lá tinha estado civil que estava com asterisco, estava com X, então ele fez algumas limpezas. Outros dados também digitados, como desquitado, eu coloquei lá, então ele foi fazendo essa junção. Então, aqui, os desquitados eu coloquei aqui como divorciado, o amigado e ajuntado eu já coloquei aqui como casado, então fez uns tratamentos para melhorar essa base de dados. Outra coisa que tivemos que trabalhar também foi a questão da data, colocar tudo para date, para ficar mais fácil também de colocar, fazer as análises. E, posteriormente, a gente joga esse arquivo dentro de um outro CSV, que no caso seria esses dados aqui processados, já para uma posterior análise da equipe de visualização de dados, que poderia trabalhar, no caso aqui, fiz uma simulação trabalhando com Power BI, fazendo alguns gráficos daqueles dados processados. No caso aqui, lá tem o estado civil, casados, outros, solteiro, divorciado, viúvo, que eu já mencionei atrás, que foi feito um pré-processamento, então aqui os dados já estão mais limpos, então fica mais fácil da equipe de visualização fazer seu trabalho. Então, aqui simulei aqui, fazer uma média salarial por estado civil, saber qual sexo tem maior número de pessoas do sexo é masculino ou feminino, está aqui também. A média de idade dentro daquele contexto, a renda média por sexo. Já nessa demonstração aqui, esses dados, vou mostrar aqui na primeira tela, ele vai lá de hora em hora, diferente desse aqui que faz uma vez por dia, esse aqui já faz de hora em hora o acesso a uma API, que é a API desse site aqui, OpenWater, que ele faz a coleta da temperatura do local aonde eu quero. No caso, estamos pegando a temperatura aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Então, aqui, vou mostrar aqui que nós estamos pegando os dados de Cuiabá, Mato Grosso. Então, aqui, só para mostrar o código, aqui que faz a função. Você tem que ir lá, criar uma key, que aí com essa key você consegue, passando a URL do site, com a sua key você coloca a cidade da onde você quer coletar os dados, ele faz um get no arquivo JSON e a gente consegue extrair desse JSON esses dados. No caso aqui, como os dados vêm em temperatura Kelvin, tivemos que fazer essa transformação de Kelvin para Celsius. Tivemos também que fazer a transformação do horário, por quê? Porque lá, esse site, como é um site americano, você tem que fazer a transformação para o horário de Cuiabá, Mato Grosso. E depois, esses dados são, depois de extraídos, trabalhados, gera-se um arquivo CSV, onde eu coloco ali todas as datas, a data e a temperatura da hora da coleta desses dados. Então, eu já estou fazendo essa coleta aqui desde o dia 3/7. Então, ele está fazendo essa coleta de hora em hora e ele mostra para mim aqui a cidade, a temperatura na hora da coleta, o clima como estava, a data e a hora. No caso aqui, Clear Sky quer dizer estava o céu limpo. Na 11 horas, no dia 3, né, do 7, então estava essa temperatura aqui de 30 graus. Já uma hora depois, né, meio-dia, 33 graus, quase 34 graus, mas já estava com mais nuvens. E esse Aí, arquivo ele poderia ser tratado, né, da mesma forma que a gente deu no primeiro exemplo lá, né, Fábio? E ser feita ali uma uma análise análise gráfica, enfim. posterior
do com jeito EVA que e a posteriormente. equipe lá de visualização quisesse. É isso, primeira parte do trabalho, então, do Airflow.